Então, pessoal, voltamos com a nossa aula sobre a Revolução Francesa. Dessa vez é a segunda parte, né? E aí a gente vai só relembrar rapidinho que todo esse conteúdo está disponível no YouTube, está disponível no Facebook, na nossa página, e está disponível nos aplicativos que a gente usa na escola para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo lindo, maravilhoso, para que vocês possam estudar e aprender um pouco mais. É importante também lembrar para vocês que a gente está falando da Revolução Francesa, e falando da Revolução Francesa, ela acontece em 1789 até 1799, né? É um período que a gente chama de Idade Contemporânea. E nessa idade contemporânea, a gente vai acabar dividindo a Revolução Francesa em quatro partes, que é a Assembleia Nacional, que a gente falou na aula anterior, a Convenção Nacional, que a gente vai falar agora, o período do terror e também o diretório. Então, esses quatro momentos vão fazer aí parte da chamada Revolução Francesa, tá? E aí nós vamos para os nossos quadrinhos, que é exatamente onde a gente vai continuar entendendo o que foi essa revolução. Então, a gente vai falar da Convenção Nacional, que vai de 1792 a 1795, onde há a prisão do rei e, com a prisão do rei, a implantação da República. É um período que tem muita instabilidade, tem muita luta, tem muita revolta, tem muito movimento dentro da sociedade, muita radicalização, né? As pessoas querem impor sua vontade através do poder. E aí, para mostrar que realmente eles estão no poder, que eles conseguiram vencer, eles vão executar o rei Luís XVI. É isso mesmo, pessoal. Vão colocar ele e vão cortar a cabeça dele na guilhotina. Que, por sinal, a guilhotina vai virar um símbolo da Revolução Francesa, por incrível que pareça, né? Então, a população eh, pressiona, os jacobinos querem garantir que essa república continue. Então, se não tem um monarca, não tem monarquia. Então, mata-se o rei, tá? Depois daí, a gente vai ter a chamada Convenção Montanhesa. Nessa Convenção Montanhesa, a gente vai instituir aí a Constituição de 1793, onde o voto vai ser universal, ou seja, não é relacionado ao dinheiro, à sua renda. Porém, não é para todo mundo, são só para homens. Tem algumas, vamos dizer assim, tem algumas peculiaridades, mas já é alguma coisa. Lembrando que quando eu falo de convenção montanhesa, eu estou falando dos jacobinos. Lembra que eles também são conhecidos como montanheses. Então, quem é que vai representar esses jacobinos? Pessoal, a gente tem aí um terceiro momento que é conhecido como fase do terror, sob a liderança de Robespierre. Então, ele é líder dos jacobinos e ele implanta um governo ditatorial. É a vontade dele, ponto final. E isso é interessante porque, num primeiro momento, ele cria o Comitê de Salvação Pública, que nada mais era do que uma forma de proteger o território contra os invasores. Quais eram esses invasores? A Áustria, a Inglaterra, a Holanda, a Espanha, a Prússia. Todo mundo queria invadir a França porque queria acabar com esse movimento. Já pensou se todas as outras monarquias, se todos os regimes absolutistas decidirem fazer a mesma coisa? Pegar os seus monarcas, cortarem a cabeça fora e assumir o poder? Então, essas outras monarquias estavam muito preocupadas. Então, Robespierre pensou o quê? Tenho que proteger a cidade, tenho que proteger, no caso, a república dos invasores. E aí ele organiza um exército para lutar contra esses países. Aí a gente vai para um outro ponto dessa fase do terror, que é por isso que ela recebe esse nome, né? Por volta de 45 mil pessoas foram mortas. Ou elas foram mortas guilhotinadas, ou elas foram mortas a tiro, ou elas foram mortas na guilhotina, aquele símbolo que eu disse para vocês. Por quê? Quem não concordava com os jacobinos, automaticamente era considerado um traidor. E sendo um traidor, o que é que poderia acontecer? Ele tinha que morrer. Então é interessante porque eles vão matar aristocratas, eles vão matar os girondinos, aqueles que são de direita, contrários a eles, mas eles vão chegar num ponto que eles vão matar até a galera deles mesmos, eles matam até jacobinos.
Ou seja, era qualquer pessoa que pudesse, vamos dizer assim, que pudesse oferecer algum risco a esse momento em que os jacobinos estão no poder. Só que aí, pessoal, a gente vai ter uma mudança, porque a gente entra num momento conhecido como Convenção Termidoriana. E nesse momento, os jacobinos são derrotados. O líder deles, Robespierre, é executado e a República Jacobina é derrubada. Quem é que vai assumir? Os girondinos. Ah, pessoal, é aí que a gente chama de terror branco, tá? Porque os girondinos, que antes eram os inimigos, né, como a gente já sabe, eles eram os inimigos dos jacobinos, eles representavam a direita, enquanto os jacobinos a esquerda, eles assumem o poder e aí eles vão mudar as coisas de novo. Então, eles vão mudar a Constituição. Na Constituição de 1795, o voto volta a ser censitário, ou seja, baseado na renda. E aí, pessoal, a convenção observa que eles não têm condição de manter o governo. Eles precisam achar uma solução. E aí a gente chega na parte final da Revolução Francesa, que vai de 1795 até 1799, conhecida como Diretório. O Diretório era um governo corrupto, conservador e instável. Pois é, não era essa maravilha, porque era um diretório feito por 5 pessoas, eram 5 pessoas governando. Pensa comigo, se sua mãe governa a sua casa junto com seu pai e tem hora que dá confusão, imagina 5 pessoas mandando no governo do país. Então, o que é que a gente faz? A gente percebe que tem constantes rebeliões, tem tentativas de golpe, de invasão, então é necessário colocar alguém no poder, alguém que possa representar esse país. E o que é que acontece? Tinha um carinha que estava ficando famoso, tá? Ele venceu algumas batalhas no exterior e o nome dele era Napoleão Bonaparte. Então, ele combatia os inimigos e ainda ganhou prestígio, né? E sendo assim, ele foi convidado a fazer parte do diretório. Só que ele, num golpe de mestre, desenvolve o golpe do 18 de Brumário, ou seja, ele dá um golpe de Estado. Ele vai assumir o poder sozinho. Mas vejam só, ele destitui o diretório, assume o poder, mas ele assume o poder com o aval da população e da burguesia. Então, esse golpe, na verdade, representava uma promessa de paz e de estabilidade. Então, ele assume o poder e ele vai resolver tudo. Bem, a gente vai continuar falando sobre a França, porque a gente vai falar do Império Napoleônico, né? Napoleão vai ser extremamente importante, mas isso vai ficar para outra aula. O que a gente vai ver agora é a importância da Revolução Francesa, não só para a França, mas para o mundo todo. Então a gente vai ter uma mudança na realidade da França. A gente vai acabar com o antigo regime e o que tinha de ideias ainda da Idade Média, a gente acaba e a gente entra para uma sociedade capitalista, baseada no lucro, ou seja, a burguesia aí ganha um papel importante. Ou seja, ela vai subir, ela vai ascender politicamente, né? Então, a carreira aí não é uma questão de nascimento, é uma questão de mérito. Eu fiz, eu consegui, eu enriquei, então eu posso fazer parte do grupo dos privilegiados. E a questão da influência ideológica universal. A Revolução Francesa vai ser tão importante, que ela vai influenciar aqui no Brasil, tá? Então, ela vai influenciar aqui alguns movimentos aqui no Brasil, inclusive com relação à à nossa independência, tá? Isso é bastante importante. Nossa independência está muito atrelada a essas ideias da Revolução Francesa, do Iluminismo. Então é isso, né, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Vou aproveitar para mostrar uma coisa a vocês com relação aos nossos slides. É uma oportunidade bem bacana que vocês possam ver nesse momento. É como utilizar o material de vocês, ok? É uma forma simples
de como utilizar, né. Deixa eu ver aqui, vamos colocar bonitinho. Pronto, chegamos onde eu queria. No final de cada slide, né, além dessa videoaula, a gente também tem um slide com todo o resumo, com todos os detalhes. A gente tem aqui a indicação, tá, para vocês. Deixa eu vir aqui para cima, junto de vocês, assim, bem bonitinho, que eu. E aí, o que que a gente vai fazer? Aprender a utilizar. Pessoal, aqui, quando você clica nessa linhazinha azul, você automaticamente vai ser direcionado para este link, desde que você tenha internet. Então, você já vai entrar numa paródia ou uma música falando sobre a Revolução Francesa. Quando você clica no mapa mental, aqui nessa linhazinha azul, beleza, automaticamente, pessoal, vocês já são encaminhados para o para a página lá na internet do mapa mental da Revolução Francesa. Aqui, você clicando, você tem acesso a vários exercícios também disponíveis na internet. E aqui você tem acesso aos quadrinhos que eu apresentei agora para vocês, que fazem parte do site História em Quadrinhos blog.blogspot.com. Tá aqui, tem outros quadrinhos lá, tem mais indicações de vídeos no YouTube, inclusive tem um de um jogo, tá? Onde a introdução desse jogo é feita através da Revolução Francesa, pelo menos do início da Revolução Francesa. Então aqui vocês têm um material bastante rico, onde vocês podem consultar, onde vocês podem estudar um pouco mais. Então essa é a minha dica e aqui eu realmente me despeço de vocês. Até a próxima aula. Espero que tenha sido esclarecedora. Qualquer dúvida, chama a gente lá nos aplicativos. Lembrando que é ideal usar o aplicativo da escola, tá? Que aí a gente mantém uma conversa bem profissional, resguarda vocês e resguarda o professor. Um beijo e até a próxima. E antes que eu esqueça, fique em casa, tá? Quem puder, fique em casa.